Vamos para o nosso encontro de família. Eu adoro essa frase, encontro de família. CNN Money e CNN Brasil juntas. Lucinda Pinto já comigo. Boa noite, bem-vinda. Obrigada, boa noite, Thaís. Boa noite a todos. A Lucinda, então, é prima das antigas, gente, daquelas da vida. Lucinda, vamos lá. Ontem à noite saiu o resultado da Petrobras e veio com um resultado surpreendente. A Petrobras, é óbvio que tinha como ganhar muito dinheiro, porque, afinal de contas, o preço do petróleo só faz subir. Agora, o mercado não reagiu bem. O que aconteceu? Pois é, teve uma primeira reação positiva, mas depois as ações caíram bastante. E aí o que aconteceu é que tem um lado do mercado que parece meio insaciável, né? A Petrobras anunciou a distribuição de 17 bilhões de reais em dividendos, é um volume super expressivo, e registrou, né, um lucro líquido de 52 bilhões de reais só nesse segundo trimestre. É quase o dobro do que a empresa tinha registrado em igual período do ano anterior. Só que o diretor financeiro, o CFO, Fernando Melgarejo, ele deu uma entrevista aqui para a CNN hoje de manhã e ele disse que não existe a intenção da companhia de distribuir dividendos extraordinários. Isso, na hora, o mercado reagiu negativamente. Acho que tinha essa expectativa, né? O mercado queria mais, os investidores queriam mais dividendos. E teve uma outra questão que alguns analistas consideraram que existe uma dúvida aí sobre a alocação de capital por parte da Petrobras. A empresa está produzindo muito, ela bateu uma produção recorde, mas ela continua acelerando os investimentos. Então, alguns analistas começaram a olhar com um pouco de cuidado, um pouco de cautela, e isso acabou provocando um ajuste, porque no fim das contas a ação da Petrobras subiu bastante aí nos últimos tempos, inclusive antecipando esse balanço mais positivo. Então, a gente preparou aqui, então, para mostrar como é que ficaram os preços. A ação começou a semana em R$ 43,00 e fechou hoje em R$ 40,94. Só no pregão de hoje houve uma queda de 2,99%. Agora, vamos olhar aqui o preço do petróleo também ajudou a explicar esse movimento negativo. Na próxima tela a gente vai enxergar. Começamos a semana com um barril do tipo Brent em $83,77 e encerramos hoje com ele em 82 centavos. É uma boa notícia para a inflação, mas não é uma boa notícia para a Petrobras. Agora, o dividendo extraordinário sempre foi visto pelo investidor da Petrobras como aquele prêmio de risco, né? Porque a Petrobras, apesar de ter essa operação tão robusta, está produzindo mais de 2,5 milhões de barris por dia, ou quase isso, né? Isso. É bastante. A Petrobras é um gigante. Não é só para o Brasil, não. É para o mundo inteiro, com uma potência enorme. O risco, o prêmio de risco vem pelo cardápio de investimentos que a Petrobras escolheu, especialmente agora no Lula 3, em setores que já tinham sido ali constatados de baixíssima rentabilidade para a própria companhia. Então, aquele investidor privado que topa financiar essa operação também acha que precisa ser bem remunerado pelos riscos que corre. E sendo uma estatal, é exatamente isso. O investidor sempre exige ali um prêmio de risco a mais. A gente já viu tantas coisas acontecerem. Existe uma leitura bem positiva neste momento desta gestão, mas o investidor já viu muitas coisas, então exige aí esse prêmio de risco que você mencionou. Claro, não, e a Petrobras está indo muito bem. Vamos lá. Temos uma sonora, é isso? Isso, a gente vai trazer aqui um trechinho, então, dessa conversa exclusiva que a gente teve com o CFO da empresa, o Fernando Melgarejo, e ele reiterou que a companhia não vai fazer, então, essa distribuição de dividendos extraordinários. Vamos ouvir como é que ele disse essa afirmação. Obviamente, isso é a última alternativa, porque a gente tem algo que é mais rentável que distribuir dividendo extraordinário, né? Então, a ideia é que esse ano, muito provavelmente, a probabilidade é muito baixa de ter extraordinário. A gente vai, sim, ficar dentro dos projetos que temos aqui, que são bastante rentáveis, e até acelerar. Toda vez que a gente acelera um projeto sem aumento de custo, a gente está antecipando receita, que é a produção de óleo. Vamos falar de mercado. Hoje veio dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que virou o grande termômetro para onde vai o Banco Central americano, né?
É isso mesmo, esses números do mercado de trabalho, Thaís, mexeram bastante com os mercados do mundo todo. A gente acabou tendo um desempenho meio diferente, a gente operou aqui por conta própria, digamos, mas a verdade é que os números do mercado de trabalho lá nos Estados Unidos vieram fracos, houve uma retração de emprego nesse período, enquanto o mercado esperava um crescimento, e essa informação acabou esfriando muito aquela aposta em aumento de juros pelo Fed no mês de setembro. O Fed Watch, que é uma plataforma, uma ferramenta que mede as projeções do mercado para os movimentos do Fed, agora considera apenas 40% de probabilidade de ter um aumento de juros lá em setembro. Essa probabilidade era de 55%. Então, no fim das contas, a gente viu um corte de 20 mil postos de trabalho. E não é só isso, houve uma revisão dos números anteriores. Aí, com as alterações, essas revisões todas, no fim das contas, nos 3 meses esse período que se encerra em julho, houve um crescimento de só 20 mil novas vagas geradas por mês. Então, mudou bastante esse cenário. O mercado de trabalho nos Estados Unidos vem mostrando uma resiliência, mas a leitura dos analistas agora, a partir desses novos números, é de que, de fato, o mercado de trabalho está sentindo já um enfraquecimento muito por conta desse juro que para os Estados Unidos ainda está alto. E o nosso mercado aqui atuou independente, como se saiu? As bolsas do mundo subiram por conta dessa aposta de que talvez não tenha aumento de juros lá, mas a nossa bolsa caiu. Bastante. Teve muito do efeito da Petrobras. Houve muitas divulgações de balanço hoje. A gente está no meio da temporada. Então, muitos outros resultados também pesaram sobre as ações. Mas, certamente, Petrobras, que caiu mais de 2%, pesou muito aqui no Ibovespa. O dólar caiu, o dólar já acompanhou mais de perto ali o movimento global e fechou em R$ 5,08. E na semana? Na semana, a gente vai ver que tivemos uma semana negativa. Ibovespa caiu 3,11% e o dólar subiu 0,31%. Thaís, ainda que não de um jeito explícito, a gente começa a sentir muita cautela do investidor com a proximidade da eleição. Então, esse é um tema que não é como nos outros anos em que a gente viu o dólar oscilar, muita volatilidade a cada pesquisa eleitoral, mas a gente vê que tem sempre um pouco o investidor com menos disposição de assumir risco por conta dessa indefinição. Menos